Bom, nós vamos começar com essa nova série, Crescendo Juntas, Ninguém Amadurece Sozinha. E é um desafio que nós queremos trazer para todas nós que estamos aqui, para que a gente realmente consiga vencer alguns desafios que nós temos particularmente na nossa ilha solitária, da nossa individualidade, mas também quando a gente junta várias ilhas solitárias das próprias individualidades. E a nossa igreja tem enfrentado esse desafio de crescer e não saber muito bem como que a gente conhece o nome uma das outras, o mínimo possível. Então, a gente tem pensado muito sobre isso e várias das palavras e das iniciativas que a gente vai trazer aqui para vocês hoje, aí ao longo dos próximos meses, elas buscam nos equipar para que a gente possa glorificar a Deus nesse novo desafio de crescimento. E eu gostaria de chamar a atenção no dia de hoje para alguns aspectos desse tema, Crescendo Juntas, focando especialmente no subtítulo, Ninguém Amadurece Sozinha. E eu queria que a gente pensasse na questão do amadurecimento. O que é o amadurecimento? Primeiro, a gente precisa pensar que o amadurecimento, ele é individual, ele é intransferível. Você não consegue ter o seu amadurecimento na outra pessoa. Não, você amadurece num certo aspecto sozinha, no sentido de que o seu amadurecimento é só seu. Mas ele nunca vai acontecer na solidão. E ele acontece em um contexto comunitário, ou seja, na igreja. Quando Cristo foi assunto aos céus, após a sua ressurreição, ele deixou para os seus seguidores um comando. E qual foi esse comando? Que eles deveriam fazer discípulos em todos os cantos da terra. E esse discipulado, ele não aconteceria de maneira autônoma. Ele aconteceria no contexto da igreja. Então, a igreja ia se espalhando e os discípulos iam sendo convertidos e amadurecidos. Por isso, aqui na nossa igreja, não é diferente. O nosso compromisso e o nosso foco é fazer discípulos dentro do contexto da igreja. A gente precisa entender que viver em igreja é cumprir a ordem de Jesus de fazer discípulos. Muitas vezes a gente pensa nessa questão de fazer discípulos simplesmente no contexto das missões, do evangelismo, mas fazer discípulos é viver em igreja. E nas cartas que compõem o Novo Testamento, a gente vai ver várias vezes como esse tema ele é repetido, ele é explorado, ele é exortado aos cristãos, que eles devem fazer discípulos em várias etapas diferentes de desenvolvimento, de amadurecimento, como, por exemplo, no texto que o Renato leu para nós em Romanos 14. Vamos lá para alguns outros textos que nos mostram esse chamado constante, esse tema que permeia todas as cartas e livros do Novo Testamento. Então, em Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Romanos 15, versículo 1 e o versículo 14. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aí o 14. E eu mesmo, Paulo, meus irmãos, estou certo de que vocês, os romanos, estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Hebreus 3,13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. E por último, agora, mas a gente poderia ficar falando versículo após versículo. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. É curioso notar que essa repetição desse viver em comunidade, desse discipulado geral, ele acontece para todos no contexto da igreja.
mas que para as irmãs, para as mulheres dentro da igreja, ele também tem uma instrução especial. O que eu quero dizer com isso é que, se a missão do povo de Deus é fazer discípulos de todas as nações, a missão das mulheres tem aplicações e desdobramentos especiais para os quais nós precisamos prestar atenção. Se vocês se lembrarem, desde a nossa criação, o Senhor Deus ele nos fez com propósito e intencionalidade. Vamos lembrar aqui qual foi a palavra que Deus falou antes de criar a mulher, em Gênesis 2:18. Ele percebe a falta do homem e ele diz assim, ou o fato do homem não estar completo, e diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essas foram as palavras usadas para descrever aquilo para o que nós fomos criadas, alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. E a gente precisa parar um pouco e meditar nessas palavras, observar os desdobramentos delas, as implicações. O Senhor, ele nos formou para que nós pudéssemos ajudar. Nós fomos criadas como aliadas, como parceiras, como colaboradoras, como auxiliadoras e como correspondentes. Reparem todas essas palavras que eu falei. O que todas elas têm em comum? Elas mostram como cada uma de nós fomos criadas com uma essência relacional. Uma essência que encontra sua grande força em relação ao outro, ao próximo, em estar em contato, em se fazer útil, se fazer presente. Há uma frase que diz assim: ajudar faz parte do que significa ser mulher. Então nós temos essa essência comunal, essa essência relacional, essa essência comunitária. É muito comum que em grupos a gente normalmente encontre as mulheres sempre juntas e conversando. E elas buscam uma outra como uma espécie de um imã escondido, vamos dizer assim. E vocês sabem do que eu estou falando. Eu não preciso explicar algo que todas nós aqui sabemos que existe. Até aquelas de nós que são mais retraídas, mais tímidas, mais introvertidas, elas também tem essa essência que Deus formou. Menos aflorada, vamos dizer assim, mas deixe uma mulher sem uma amizade, sem um relacionamento intencional. Ela vai o quê? Murchar, ela vai adoecer. Essa falta, ela mostra algo que precisa ser preenchido. E quando nós somos chamadas a viver em comunidade, como discípulas, como membros de uma igreja, é essencial que nós observemos, então, esses desdobramentos específicos para as mulheres. E uma coisa que é presente em praticamente todas as instruções direcionadas e que a gente precisa perceber uma constante, não só no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, que é o poder do relacionamento intencional entre duas mulheres na caminhada e amadurecimento cristão. A gente vai ver isso repetidamente nas cartas de Pedro, nas cartas de Paulo. Na carta de Tito, Paulo escreve assim, capítulo 2, do 3 ao 5. Então, Paulo está instruindo a Tito como ele deveria lidar com grupos diferentes dentro da igreja. Os homens mais velhos, os homens mais jovens, os servos, os senhores e então as mulheres. Ele diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O objetivo desse relacionamento entre essas mulheres é este: para que a palavra de Deus não seja difamada. Não é para que elas se deem bem, para que elas fiquem felizes, para que elas se sintam acolhidas apenas, mas para que a palavra de Deus não seja difamada.
Isso quer dizer que os relacionamentos entre as mulheres da igreja, eles têm o poder de adornar ou de difamar a palavra de Deus, de avançar o reino ou de denegri-lo. Pedro também vai escrever sobre esse assunto. Tito era Paulo falando, mas Pedro ele também vai falar sobre isso, só que de uma maneira mais indireta. Se vocês se lembrarem dos estudos dos últimos meses, que nós estudamos a primeira carta de Pedro, ele vai apresentar a dinâmica desse relacionamento entre as mulheres como uma alavanca para o amadurecimento e que é de grande valor para Deus e testemunho do Evangelho. Ele vai dizer assim em 1 Pedro 3, de 3 a 6, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É claro que nenhuma de nós aqui poderia ser amiga de Sara, não é verdade? Ela já morreu há milhares de anos. Mas, mesmo com essa barreira do tempo e da cultura, Pedro coloca a mentoria de Sara nas nossas vidas como cristãs como um exemplo dessa dinâmica em que mulheres mais maduras apoiam mulheres menos maduras para que vivam de maneira que agrade ao Senhor e embeleze o Evangelho. E é um pouco inescapável que a gente passe por dois outros textos que a gente sempre vai pensar quando a gente está falando das características femininas, que é o tão desejado quanto mal compreendido Provérbios 31. E lá a gente vai ler nos versículos 25 e 26 que essa mulher virtuosa tem como vestidos a força e a dignidade. Ela se veste de força e dignidade. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Nossa, Cecília, mas o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Lá, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Percebem como, assim como Pedro falou sobre as vestimentas da mulher, que devem vestir-se de uma boa conduta, a beleza de vocês esteja em um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. O texto de Provérbios 31 também vai falar sobre o tipo de roupa que essa mulher veste, que é a força e a dignidade. E então ela vai falar assim, que é a mãe de Lemuel falando, né, para ele. Essa mulher, filho, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, isso não é para dentro, isso é para fora. Se ela fala com sabedoria e ela instrui com bondade, isso quer dizer que ela faz isso com outras pessoas. Então percebam, irmãs, que a jornada de aprendizado e amadurecimento é algo repetidamente apresentado para as mulheres nas Escrituras como uma dinâmica relacional cheia de intencionalidade, bondade e autenticidade cristãs. E eu falei, né, quando a gente fala desse assunto, a gente, sem querer, ou por necessidade, a gente vai passar por Provérbios 31, e como não lembrar de um outro livro inteiro sobre a amizade de duas mulheres, como Ruth. É impossível a gente não lembrar de Ruth. Vocês lembram qual que é a declaração de amor mais famosa da Bíblia? Vamos lembrar aqui então. Não me obrigues a deixar-te e a separar-me de ti. Eu irei para onde fores, viverei onde viveres. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será meu Deus. Morrerei onde morreres, aí serei sepultada. Que o castigo do Senhor caia forte sobre mim, se alguma coisa, mesmo a morte, me separasse de ti. Eu já ouvi essas palavras em votos de casamento, em discursos apaixonados, em cartas e outros contextos românticos, mas eu definitivamente nunca ouvi essas palavras serem ditas como no seu contexto original, de uma nora para sua sogra. Não é mesmo? A declaração de amor mais famosa das Escrituras
ela não acontece por causa da paixão de jovens recém-casados, mas por causa da fidelidade de uma estrangeira pagã para com a mãe do seu marido israelita que já tinha morrido. Algo que você talvez não saiba e que eu só fui descobrir depois que eu estudei o livro de Ruth, é que na nossa Bíblia, os livros estão organizados por tema. Então, nós temos o Pentateuco, nós temos os livros históricos, os livros poéticos, os proféticos e tal. Mas na Bíblia judaica, na Bíblia hebraica, que é organizada de acordo com a ordem dos judeus, ela está em ordem cronológica. E aí, logo que acaba Provérbios, que o último capítulo de Provérbios é Provérbios 31, qual que é o próximo livro? Ruth. É como se a gente tivesse o discurso da mãe do rei Lemuel sobre essa mulher valorosa e logo em seguida a gente tivesse um livro como um exemplo. Quem é essa mulher valorosa? E não só Ruth é apresentada como essa mulher virtuosa, mas também Boaz é apresentado como um homem virtuoso. E nesses próximos minutinhos que eu ainda tenho, eu quero tirar o máximo de proveito dessa história tão especial para que você seja desafiada nos seus relacionamentos aqui na igreja, especialmente. Em primeiro lugar, eu quero que você seja desafiada na questão de que os nossos relacionamentos, assim como o relacionamento de Ruth e Noemi, eles não devem ser baseados em sentimentos, mas em compromisso, em fidelidade. Isso é válido para o casamento, certo? A gente pensa isso, que o nosso casamento, o nosso compromisso, a nossa aliança, ela não deve ser baseada em sentimentos, mas em compromisso, em fidelidade. Ou seja, Ruth tinha motivos para se despedir da sua sogra, motivos concretos e motivos sentimentais. Seu marido estava morto, ela ainda era uma mulher jovem, que não tinha filhos. Eu acho que Ruth era muito mais jovem do que a gente normalmente imagina que ela fosse. Ela estava na sua terra natal, no seu idioma, na sua cultura, na sua religião. E Noemi era uma mulher fantástica, extraordinária. A companhia dela era super agradável e ela adorava estar com Ruth. Era isso? Não. Noemi mudou o próprio nome para Mara, porque ela era uma mulher amarga, que tinha perdido tudo, que não tinha perspectiva nenhuma, que não fosse a pobreza e o escanteio social, fracassada em o passado e a perspectiva do futuro dela, e ela não parecia desejar a companhia de Ruth, porque se a gente for voltar para aqueles versos, nós vamos ver que a Ruth, ela é muito veemente nas palavras dela. Ela diz assim: não insistas para que te deixe. Ou seja, Noemi estava insistindo para que Ruth fosse embora. E Ruth fala assim: não insistas para que te deixe. Não vou te deixar. E Noemi não promete coisas boas para Ruth. Ela avisa ela: você ainda é nova, eu não vou ter mais filhos, eu já estou velha, vai embora. Vai te resolver, me deixa com os meus problemas, Ruth. Mas Ruth, ela tem um amor por sua sogra, que é um amor leal e constante. Isso faz com que Ruth persista em amar Noemi para além das circunstâncias. Mas como que isso é possível? Aqui nós entramos num segundo ponto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção. Era porque Ruth era fantástica, extraordinária, super poderosa? Ela sabia alguém tinha dado uma revelação para ela do que ia acontecer quando ela voltasse para Belém? Não. O amor entre essas duas mulheres não é porque elas tinham uma afinidade ímpar, mas porque elas serviam a um Deus único. Ruth era moabita, uma nacionalidade inimiga dos judeus. Ela adorava muitos ídolos diferentes, até que ela conheceu a família de Noemi. E por meio dessa família, ela é apresentada ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, seu coração é transformado e ela passa a temer o único Deus verdadeiro. É por isso que Ruth promete acompanhar sua sogra até Israel e fazer do Deus de Noemi o seu próprio Deus, do povo de Israel o seu próprio povo. Não apenas isso, mas ela declara
que, caso descumpra essa promessa, esse mesmo Deus deveria castigá-la. É interessante que a gente faça esses votos com temor no altar, na hora do casamento. Mas quem teria coragem de fazer votos assim para uma amizade, para uma sogra? Da mesma forma, os nossos relacionamentos na família da fé, eles são guiados, baseados e sustentados em quem Deus é. E não em quem nossos amigos são, nossos irmãos da igreja são, ou em quem nós somos. Ai, eu sou muito tímida. Ai, eu estou muito ferida. Ai, as pessoas daquela igreja são dessa forma. Irmã, tua referência está errada. Não é autorreferente e outro referente. É referente a Deus. É baseado em quem Deus é. Apenas assim é possível encontrar uma declaração de amor tão maravilhosa de uma nora para sua sogra. E é por isso que na família de Deus, as amizades mais inesperadas e inusitadas acontecem. Pessoas que vivem situações diferentes de nós, têm gostos diferentes e hobbies diferentes, são de outra geração, gente que é esquisita para nós, com quem você nunca se relacionaria fora da igreja, eles se transformam em pessoas com quem você compartilha a sua vida, em verdadeiros amigos da alma. Não por quem elas são, nem por causa de quem você é, mas por causa do Deus que vocês duas servem. É por isso que a gente só pode ter amizades realmente intencionais e profundas com aquelas pessoas que compartilham da nossa fé. Eu não estou falando aqui que você não pode ter amigas que não são cristãs, mas eu estou falando de amigas da alma. Essas amizades, elas dependem de uma comunhão do mesmo Espírito. Somos companheiros e peregrinos de uma jornada, não é verdade? Quantas vezes a palavra nos coloca como peregrinos? Então, não é possível que você seja companheira ou peregrina de alguém que está indo em outro caminho, alguém que está indo para o inferno. Na carta de Tiago, a gente vai ler assim, no capítulo 4, versículo 4. Não sabem que a amizade para com o mundo é inimizade para com Deus? Se alguém quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Quando a gente fala companheiro, a palavra em latim, ela é cumpanis, né? Essa junção. E ela faz referência às pessoas com as quais nós compartilhamos o pão, com quem você quebra o pão, cumpanis. E a gente realmente, na igreja, a gente divide o pão, a gente quebra o pão com alguém. Na ceia, é o que a gente faz. E qualquer um pode participar dessa ceia? Não. São algumas pessoas que Deus chama e tem um compromisso com Jesus. Se você tem uma amizade, e todas nós aqui temos, ou possivelmente temos, amizades com pessoas que não são cristãs. Você pode ter amizades com não cristãos, mas você tem um objetivo. Aquela pessoa não é um objetivo em si mesma, aquele relacionamento não é um objetivo em si mesmo. O seu objetivo com aquela amizade é que um dia ela também possa cumpanis com você na mesa do Senhor. Ser uma companheira de jornada rumo ao céu e não rumo ao inferno. Nossos relacionamentos com aqueles que não creem em Cristo são um convite à mesa de Deus. Mas companheiros de alma mesmo são apenas aqueles que dividem conosco já desse mesmo pão. A partir disso, a gente pode entender o nosso terceiro ponto. Os nossos relacionamentos são parte da nossa missão. Eles não são uma missão adicional. Os nossos relacionamentos não são um alvo autônomo. Os relacionamentos que você tem aqui nesta igreja, eles não devem ser vistos como um objetivo em si mesmos. Mas eles fazem parte essencial, são um privilégio, um presente do nosso único e estreito caminho. É algo que vem junto com andar nessa caminhada cristã. Quando entramos na família de Deus, quer a gente queira ou não, nós somos reunidas a uma multidão de irmãos e irmãs. E assim como Ruth não pôde escolher quem seria a mãe do seu marido, nós também não podemos escolher quem fará parte da família de Jesus. É um desafio enorme.
E às vezes pode parecer mais um castigo, não é mesmo? Mas é também uma grande lição. Vocês acham que era fácil para Ruth amar Noemi? Se os relacionamentos eles são parte da caminhada e não uma missão adicional, a gente pode ficar descansada, por outro lado. Porque a gente não precisa conquistar um lugar à mesa. A gente não precisa manter as aparências. As nossas máscaras necessariamente precisam ser deixadas na porta, aos pés da cruz. Você não precisa fazer algo ou ser de uma certa maneira para ser aceita nessa família. Cristo já foi tudo e já fez tudo para que você estivesse permanentemente aceito em sua família. E essas verdades devem nos dar segurança, objetivo, para que a gente não transforme os nossos relacionamentos na igreja como um fim em si mesmos ou em um novo ídolo. Mas isso também significa que se nós vivemos isoladas, como se não tivéssemos irmãos e irmãs, sem precisar de relacionamentos constantes, baseados em fidelidade, por causa de quem Deus é, então é necessário pensar que talvez nós nunca tenhamos de fato entrado na família dele. Em um primeiro momento, Ruth e Noemi são nora e sogra, mas o que transforma completamente, fundamentalmente esse relacionamento é que elas se transformam em irmãs, irmãs da fé, tementes ao mesmo Deus. E com isso em mente, a gente chega ao nosso último ponto, que ao peregrinarmos nessa terra, nós podemos contemplar frutos imediatos e visíveis desses relacionamentos intencionais, de discipulado, de caminhar juntas. Mas também nós plantamos sementes de coisas que só veremos quando a gente partir daqui. A vida de Ruth e Noemi foi marcada pela viuvez, pela insegurança, até que elas foram literalmente resgatadas por um bom homem, um homem virtuoso, Boaz. E depois que Ruth casa com Boaz, ela tem um filho, e esse filho chama-se Obed. E Obed é um nome que significa aquele que serve, ou aquele que adora. E é um nome perfeito para o fruto do ventre de uma mulher que viveu para servir e adorar a Deus. Ela pega esse fruto, esse filho, e ela leva esse filho até Noemi, para que Noemi cuide dele. E sobre isso nós lemos que as vizinhas de Noemi dizem assim: que esse menino venha a ser famoso em Israel. A tua nora, que tanto te ama e que significa para ti mais do que 7 filhos, deu-te um neto, que irá renovar a tua vida e te servirá de amparo na velhice. Na vida da Ruth e da Noemi, elas viram e experimentaram os frutos do amor leal de Ruth. Elas receberam segurança e alegria enquanto apoiavam uma a outra. Mas muito além disso tudo que foi visível, foi imediato, elas puderam participar dos planos eternos de Deus para a vinda do Messias. De fato, Obed foi famoso em Israel. E ele participou depois, como pai, da genealogia de Jesus. Lembrem-se que Obed era pai de Davi, Obed era avô de Davi. E Deus usou essa história inesperada, inspiradora, para tecer a nossa história, a história do povo de Deus. Então vamos lembrar aqui os 4 pontos. Nossos relacionamentos devem ser baseados em fidelidade e não em sentimentos. Nossos relacionamentos são por causa de quem Deus é e não por quem nós somos ou a outra pessoa é. Nossos relacionamentos não são um alvo aleatório ou adicional, mas eles fazem parte e são privilégios da caminhada rumo a esse alvo específico, que é a glória de Deus e a vida com Ele. E nós colhemos frutos imediatos e eternos, visíveis e invisíveis.
Agora eu queria convidar você a refletir nos seus relacionamentos aqui na igreja. Você está há bastante tempo? Você acabou de chegar? Você está satisfeita? Mas mais importante ainda, meditando em todas essas coisas, você acha que Deus está satisfeito? Você tem se dedicado de maneira que seus relacionamentos sejam reais, discipulados, em que o reino de Deus avança? Ou eles são relacionamentos que apenas refletem gostos em comum, afinidades, fases e contexto de vida semelhantes? Nós precisamos entender que a igreja ela não é um mero clube, em que as pessoas frequentam apenas para encontrar amizades e pessoas com interesses iguais. Nós não somos um clube. Não buscamos as pessoas por interesse, por afinidade, por conveniência. Mas também é preciso lembrar que a igreja não é um clube e nem é um monastério, em que você vem, você entra, você tem a sua experiência vertical com Deus, de comunhão, de a bênção que você vem receber aqui, e daí você vai embora, chega antes que depois que o culto comece e vai embora antes que o culto acabe, sem se conectar com ninguém. A igreja não é nenhum clube e nenhum monastério. A igreja é um corpo. Um lugar onde há conexão com Deus e com os outros. Em que há um cabeça e muitos braços e pernas e dedos e pés. Há tanto a comunhão vertical quanto a horizontal. E o nosso chamado é para perseverar nisso. Em Atos 2 a gente lê assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam no entendimento, no estudo das Escrituras e em estar juntos, no partir do pão e nas orações. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era porque eles eram todos iguais, do mesmo contexto? Não, da mesma nacionalidade? Eles tinham tudo comum em Cristo. Em Romanos nós lemos: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Irmã, olha ao seu redor. Eu tenho o privilégio aqui de poder contemplar todas vocês. E todas vocês trazem algo à mesa. Todas. Eu, vocês, bom, ruim, todas nós. E nós estamos ligadas como um corpo. Eu posso ser super estranha e esquisita, como eu tenho certeza que eu sou. E as minhas esquisitices, eu posso até falar assim, tal coisa é estranha em mim. E você falar, não, isso não é estranho. Mas aí você fala para mim uma coisa que você acha estranha em mim, que eu nunca pensei que aquilo pudesse ser estranho para alguém. E isso é curioso, é engraçado, mas isso não faz muita diferença. Porque todas nós, fazemos parte de um mesmo corpo. Independente das nossas esquisitices, das nossas particularidades, das nossas forças e fraquezas, da estatura da nossa caminhada na fé. E eu queria fechar com essa citação da Susan Hunt. Mulheres precisam de mulheres que compartilhem a vida para treiná-las na aplicação da palavra a tudo. Amar o próximo, cuidar da família, viver em comunidade, trabalhar produtivamente e estender a compaixão de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos uma das outras. Querendo ou não, a gente segue esse padrão estabelecido pelas Escrituras de um relacionamento intencional, de um relacionamento em que vocês percebem que sempre tem a mais velha, a mais nova, a mais madura e a menos madura, a forte e a fraca. A gente está sempre nessa dinâmica. Você pode ser a mulher forte de um relacionamento em que há uma mulher mais fraca, menos madura, e alguém pode ser mais forte para você que é menos madura em outro aspecto. A gente sempre é forte em algumas coisas e fraca em outras coisas, e por isso a gente precisa de relacionamentos intencionais com a igreja como um todo,
para que a gente possa perceber essas debilidades e essas forças. E pensando em todas essas questões e essas demandas, nós, como liderança do grupo de mulheres, pensamos em como nós podemos ajudar as nossas irmãs. Quem aqui está com dificuldade de se relacionar na igreja? Pode levantar a mão sem medo. Não são poucas as mãos. Quem aqui está com dificuldade porque é muito visitante e você nem sabe se a pessoa é visitante ou se é membro? Percebam, irmãs, essa não é uma dificuldade só sua. Você não é o último pacote da bolacha. Ninguém aqui está com rixa com você especialmente. É uma dificuldade que todas nós estamos tendo. E nós precisamos sanar essa dificuldade. Nós precisamos perseverar na comunhão. Se a palavra é perseverar na comunhão, quer dizer que não é orgânico, não é automático. É uma coisa que a gente precisa se esforçar. Ter um compromisso, uma fidelidade, assim como Ruth teve com Noemi. E nós pensamos em uma estrutura para que isso aconteça. Nós pensamos em uma estrutura institucional, vamos falar assim, para que desdobramentos orgânicos possam acontecer. Então, veja, a igreja é responsável por isso? Sim e não. Existe uma parte da responsabilidade que é da igreja como instituição, mas existe a maior parte da responsabilidade que é de cada uma de nós. Se você não tomar iniciativa de perseverar nisso, ninguém vai poder perseverar por você. Se você não tomar a iniciativa de amadurecer sozinha, individualmente, como ninguém vai poder amadurecer no seu lugar, sabendo que isso é num contexto comunitário, a gente precisa ter a nossa própria iniciativa junto com as outras irmãs. E nós pensamos em como solucionar isso, ou como começar a solucionar isso. E para isso eu queria chamar a Renata aqui na frente e pedir que o pessoal da mídia coloque o vídeo da apresentação do que vai ser essa iniciativa. Você já passou por aquela situação de dar boas-vindas para alguém aqui na igreja, achando que é uma visitante, para depois descobrir que ela já é membro há muito tempo? Pois é, hoje nós queremos apresentar para vocês uma iniciativa para nos ajudar a não cometer mais essas gafes. A partir de outubro deste ano, as mulheres aqui da Reformada são convidadas a participar de uma nova iniciativa, os POPs. Essa sigla curiosa foi formulada a partir de 3 práticas que desejamos fortalecer em nossa membresia feminina: a piedade, a oração e a comunhão. Cada mulher membro de nossa igreja será inserida em um pequeno grupo com no máximo 5 irmãs. Nesse grupo, elas terão a oportunidade de compartilhar de maneira mais intencional e regular seus pedidos de oração, desafios e encorajamentos da caminhada cristã. Cada POC será encorajado a se reunir online em videochamada uma vez por semana, no horário e dia que acharem mais conveniente. A comunicação entre as participantes será a partir de um grupo de WhatsApp, organizado por 2 facilitadoras responsáveis por cada grupo. Nesse breve tempo online, as irmãs terão a oportunidade de se conhecerem melhor e cumprirem as palavras de Romanos 12, 9 a 13. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades.
Pratiquem a hospitalidade. Os POCs terão a duração de 3 meses. Após esse período, as irmãs serão reorganizadas em outros grupos para que possam interagir com outras mulheres da igreja. E dessa forma, ao longo do tempo, tenham a oportunidade de se relacionar com cada irmã da igreja. As facilitadoras dos POCs terão o compromisso de organizar os grupos de WhatsApp e encaminhar as reuniões para que o objetivo dessa iniciativa seja alcançado com excelência. Além das reuniões online semanais, encorajamos que as irmãs também procurem reunir-se pelo menos uma vez presencialmente ao longo desses 3 meses de duração, de cada ciclo dos POCs. Estejam engajadas nessa iniciativa e que Deus abençoe cada uma de vocês. Então, irmãs, nós pensamos no POC, Piedade, Oração e Comunhão. Uma iniciativa de relacionamentos intencionais entre as mulheres da nossa igreja e também as mulheres que vão para a plantação da igreja no centro de São Bernardo. A Renata vai poder falar um pouquinho mais do que são os POCs para nós. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar aquela apresentação que a gente fez, porque aí vai ficar mais fácil de vocês acompanharem. Como a Camila explicou no vídeo, os POCs, eles vão ser grupos pequenos de até 5 mulheres, e vão ser rotativos. Então, a cada 3 meses, nós vamos misturar vocês novamente, inclusive nós estaremos misturadas entre os grupos, para que a gente tenha a oportunidade de se relacionar com todos os membros da igreja, mulheres, né? E aí, a ideia é que a gente, a partir desses grupos, a gente possa exercitar juntas a questão da piedade, da oração e da comunhão. Então, nosso relacionamento com Deus, na piedade, por favor, a oração, então, que a gente possa ir além dos pedidos de oração, mas também orar umas pelas outras, pelo fortalecimento da fé uma das outras, agradecer a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida uma da outra, e também a questão da comunhão, para que a gente possa ir além de conhecer o nome, que às vezes até essa tem sido uma grande dificuldade, às vezes nem o nome a gente está conseguindo conhecer de cada membro da igreja, né? Cada ciclo que acontece de novos membros, novas mulheres são unidas aqui na igreja, e quando elas são apresentadas, muitas de nós às vezes olham e falam: puxa vida, eu nunca nem vi essa pessoa na igreja, ela está chegando agora como membro. Então, a ideia é que a gente possa ter esse relacionamento entre os membros da nossa igreja, né? Entre as mulheres membros da igreja, para que a gente tenha esse fortalecimento espiritual e também esse crescimento pessoal. Como eles vão acontecer? Então, como a Camila falou, eles vão acontecer através de reuniões semanais. Então, vocês terão facilitadoras em cada um dos grupos, 2 facilitadoras, que irão propor para vocês dias e horários, para que vocês possam ver qual é o dia e qual o horário mais conveniente para que todas possam participar. Então, vocês vão se reunir online, vocês vão decidir como, se vai ser por Zoom, se vai ser pelo WhatsApp mesmo, se vai ser pelo Google Meeting, vocês vão decidir a forma como isso vai ser feito, e vai ser uma reunião rápida de até 1 hora, não passando disso. As facilitadoras vão ajudar vocês a cumprir esse horário para que não seja peso para ninguém, e para que vocês tenham a oportunidade de meditar na palavra juntas. Então, a gente vai ter ali cada semana uma palavra diferente para que a gente possa fazer a leitura bíblica, fazer uma breve meditação, compartilhar os pedidos de oração e também os agradecimentos, compartilhar o que Deus tem feito na vida de cada uma de nós nessa caminhada cristã, e também para que a gente possa se conhecer melhor. Então, essa seria a forma como as reuniões vão acontecer. Essa comunicação vai ser feita através de grupos de WhatsApp. Então, cada grupo, cada POC, terá o seu próprio grupo de WhatsApp. As facilitadoras vão montar esse grupo com vocês, para que vocês possam se comunicar ali de quando que vai ser a reunião, quando que vão se encontrar e como que vocês vão fazer isso. Então, fiquem atentas, né, na próxima semana, que esses grupos eles serão criados, e aí vocês vão saber exatamente quem está no grupo de vocês e também quem são as suas facilitadoras. E, peraí, tem mais um ponto que eu não estou conseguindo enxergar ali. É a estrutura das reuniões. Então tá. Bom, as estruturas, ela é muito simples, irmãs. A gente quer que isso seja algo que traga alívio,
solução e não mais uma dificuldade, mais uma coisa para pesar. Então, vocês vão ser reunidas nesse grupo do WhatsApp pelas facilitadoras, e aí as facilitadoras vão propor para vocês, gente, e aí? Ó, prazer, meu nome é fulana, eu vou ser a facilitadora de vocês nesse trimestre junto com a ciclana, e a gente quer saber quando vocês têm disponibilidade. Ah, quem pode esse horário? Esse horário, bom, vocês acham um horário que todas podem, e aí vocês têm esse compromisso de se reunirem 1 hora por semana para orarem juntas online. Compartilham um versículo a partir do tema que a gente tem estudado aqui no Estudo das Mulheres. A gente sempre vai estar casada com a temática da reunião, junto com os textos que vão ser trazidos ali no POC para reflexão. Vocês compartilham impressões sobre aquele texto juntas, trocam ali impressões sobre o texto, dividem a vida de vocês. Eu preciso que vocês orem por isso e tal, gostaria de saber se alguém até pode me ajudar com tal coisa. E vocês vão desenvolvendo os relacionamentos, a partir disso, oram juntas, dentro do prazo de 1 hora. Então, por 3 meses, vocês vão ter o compromisso pessoal de investir intencionalmente na vida de 5 mulheres, ou melhor, 4 mulheres da igreja. Após esses 3 meses, como a Renata falou, vocês vão conhecer mais 4 outras mulheres da igreja. E assim, ao longo dos anos, porque o grupo da plantação são 10 POCs, o grupo daqui do Rude Ramos são 21 POCs. Ou seja, em 1 ano, com 4 trimestres, você vai passar por 4 grupos. A gente vai precisar de anos para a gente conseguir passar por todas as irmãs da igreja. Vejam o tamanho do nosso desafio aqui de comunhão. E aí você vai poder, eu sei o nome dela, eu sei o nome do marido dela, eu sei o contexto dela, eu sei os pedidos de oração, e você não vai simplesmente falar, tudo bem, isso aqui, não. Você vai ter ali com aquela irmã um compromisso de orar por ela, de se envolver com ela, e a gente quer encorajar, e obviamente não obrigar, não só que vocês participem, mas também que vocês tirem do online. E pelo menos uma vez nesses 3 meses, vocês se reúnam para um café, para uma troca, para abrir a porta da sua casa, elas vejam a sua bagunça, a sua louça na pia, deixem as irmãs lavarem a louça, viu, Sônia, da sua pia suja. Não é para ter uma hospitalidade de faz de conta, não, a gente lava a louça suja juntas. E então, a gente vai ter também um rodízio de facilitadoras. Então, talvez algumas das irmãs que estão aqui na nossa reunião já conheciam essa iniciativa, porque já foram convidadas para serem facilitadoras, mas ao longo dos trimestres, essas irmãs com essas responsabilidades também vão rotacionar. Então, quem é facilitadora num trimestre, não necessariamente vai ser no próximo. A gente vai fazendo conforme a necessidade e a disponibilidade de cada uma. E elas têm essas responsabilidades, elas vão reunir as mulheres no grupo, elas vão marcar a reunião, elas vão fazer com que a reunião tenha previsibilidade e estrutura, de forma que não vão ter reuniões com 1h30, com 2 horas, porque pode ser legal na primeira reunião, em que todo mundo quer se apresentar e falar de si, mas se você for pensar a longo prazo, que você nunca sabe se a reunião vai demorar 1h30, 2 horas, isso pesa na nossa rotina. Então, a gente vai ter o compromisso com as facilitadoras de fazer com que a reunião realmente dure até 1 hora. E aí, a gente quer trazer para vocês rapidamente 4 princípios desses POCs. Porque, assim, algumas podem falar assim, que legal! E outras falarem assim, ai, meu Deus! E a gente quer encorajar vocês com esse texto base de Romanos 12, que a Camila leu durante o vídeo. 4 princípios que a gente quer tirar para o nosso POC ocorrer de uma forma que glorifique a Deus e edifique umas às outras. O primeiro princípio é o princípio da bondade. Então, em todas as interações que nós tivermos ali, o texto de Romanos vai falar, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Esse princípio da bondade quer dizer que a gente deve buscar nas nossas interações sinceridade e apego ao que é bom. Isso quer dizer que 5 mulheres reunidas uma vez por semana vão evitar a fofoca, vão evitar críticas, atitudes desonrosas. Elas vão juntas perseverar e buscar aquilo que é bom e fugir e odiar aquilo que é mal. O foco deve ser sempre o encorajamento e a edificação. E vocês vão aprender juntas isso. Ninguém aqui sabe o princípio da bondade de cabo a rabo. A gente precisa uma das outras para sermos exercitadas no princípio da bondade.
2, o princípio da fraternidade, a gente lê lá no texto, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Esse princípio é que o amor fraternal, quer dizer, o amor como irmão, como irmã, é servir as irmãs com disposição, colocando-as à frente das suas próprias necessidades. Quer dizer sacrifício de tempo, de conveniência, às vezes até de recurso financeiro. O princípio da fraternidade é praticar a honra e o serviço mútuo. É sempre pensar não como eu posso ser servida, mas como eu posso servir. O terceiro princípio é o da perseverança, porque se as mulheres estão compartilhando pedidos de oração, quer dizer que elas estão compartilhando perrengue, certo? Problema. E quando a gente pensa em problema, o que a gente pensa? Coisa ruim. Tristeza, doença, dificuldade de relacionamento e tudo mais. Isso é o óbvio para o mundo. Para nós, como cristãs, isso não é o óbvio. O óbvio para nós deveria ser o quê? A alegria. Quando eles vão falar no Novo Testamento, nos problemas, eles vão falar o quê? Alegrem-se por passarem por todo tipo de provação. É porque o crente gosta de sofrer? Não, mas é porque o crente tem os olhos lá na frente. Ele sabe que aquele problema e aquele sofrimento vai ensinar para ele o que é a obediência, a perseverança. E é por isso que nós trazemos o princípio da perseverança, como ele diz lá. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quer dizer que vocês juntas vão se apoiar para perseverar também nas reuniões, no compromisso dos relacionamentos, nas orações, para que essa iniciativa não seja um sucesso apenas ao começar, mas ao longo do prazo, sabendo que é uma coisa que a gente vai precisar manter, ajustar, alinhar ao longo do ano. Todas nós estamos aprendendo, nenhuma de nós aqui já fez parte de uma iniciativa como essa. E por último, o princípio da hospitalidade, ele vai dizer lá em Romanos, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Ou seja, a hospitalidade não é uma exceção, é uma prática, não é algo gostosinho sempre, que você faz com a mesa maravilhosa posta na sua mesa, tudo arrumado, banheiro cheiroso sem cabelo no chão. Não, é uma prática, é uma coisa que você faz de vida com vida, vulnerabilidade com vulnerabilidade. É algo além das reuniões online. O POC não é um fim, o POC é só uma sementinha para que coisas muito mais reais aconteçam. Então, nós incentivamos que vocês busquem esse princípio da hospitalidade com formas, soluções, para que você, na sua vida, com a sua família, vocês possam demonstrar a hospitalidade de forma pessoal, constante, visível. É um coração aberto ao serviço e ao acolhimento, que são marcas de todo cristão. É basicamente isso que a gente queria trazer para vocês e dizer que ao longo dessa semana, todas as irmãs que são membros da igreja, que têm esse compromisso com a igreja, vão ser convidadas a participar de um POC. Vocês provavelmente, nos grupos de 5, são 2 facilitadoras e os poucos grupos que só tem 4 mulheres, é uma facilitadora, ela vai procurar você, colocar você num grupo para que você possa fazer parte dessas reuniões. As irmãs que ficam no Rude Ramos vão fazer parte dos POCs do Rude Ramos e as irmãs que vão para o centro vão fazer parte dos POCs do centro, de forma que a gente concentra as comunhões de maneira com aquelas onde elas vão ficar. E por que só membros? Já pensou organizar a POC com 170 mulheres? Agora, qual seria o critério para as visitantes? Está visitando há 2 meses? Está visitando há 4 meses? Está fazendo o curso de membresia? Seria muito delicado a gente tentar inserir as visitantes no POC também. E aí a mulher vem, ela ouve questões pessoais de várias mulheres membros da igreja e ela decide que ela não quer mais participar e simplesmente para de frequentar os POCs. Então seria muito delicado que a gente abrisse para visitantes, mas para as visitantes a gente também tem
a estrutura dos grupos familiares, em que visitantes são mais do que bem-vindos. E você pode, com certeza, investir da sua vida em mulheres que você quer trazer para a igreja, mas dentro dos POCs a gente vai ter esse cuidado de manter dentro da membresia, tá bom? Mais alguma coisa, Rê? É basicamente isso que a gente queria trazer para vocês hoje, esse desafio. Amanhã, no culto de domingo, a gente também vai apresentar esse projeto. E aí, se vocês tiverem, eu não sei como a gente está de horário, já avançou um pouquinho, mas alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Vamos sim, vamos compartilhar sim, com certeza. O mesmo versículo, né? Todos os grupos, sim. Uhum. A gente não vai querer fazer um estudo, porque aí você perde muito tempo da reunião. Sim, vão ser orientados. E aqui no Rude Ramos, pelo menos, a gente vai partir, por exemplo, a palestra de hoje foi Ninguém Amadurece Sozinha, e eu li vários textos bíblicos. Então, a próxima reunião, ou as próximas reuniões, vão tratar dos textos bíblicos que foram trazidos aqui no sábado. Como se a gente estivesse exercitando nos pequenos grupos da semana o que o grupão fala na reunião mensal. Isso. Não, as facilitadoras. As facilitadoras. Isso, a gente vai passar para as facilitadoras os nomes e os telefones, e as facilitadoras vão organizar, sim. Aí é importante dizer também que a gente fez uma estrutura de forma que as coisas não fiquem concentradas em uma só pessoa. Então, cada grupo tem 2 facilitadoras, e a cada 5 grupos há uma supervisora. Então, nós temos supervisoras para cada 5 grupos. A gente tem a Renata, a Grace, a Jaque e a Marina. Vocês querem ficar de pé, meninas? Marina, Grace, Jaque e Renata. Elas são as supervisoras daqui do Rude Ramos. Eu sempre esqueço. Supervisoras dos POCs daqui. Da plantação, a Paola está fazendo essa supervisão, tá bom? E aí a gente vai poder ter uma... Ficou uma dúvida? Quem é facilitadora já recebeu uma mensagem da sua supervisora, né? Todas as facilitadoras já devem ter, daqui do Rude Ramos, já devem ter recebido, falando, eu sou a sua supervisora, qualquer dúvida vem para mim. Mais alguma questão, irmãs? Quando vão começar essas reuniões? Bom, a gente vai apresentar tudo isso esse fim de semana, como estamos fazendo aqui. E aí, o ideal, assim, a gente sabe que vai precisar de alguns ajustes, tal. Provavelmente não essa semana, na outra, era o ideal que os POCs já começassem as suas reuniões online. E aí, mais alguma questão? Acho que não. Então, a gente pode fechar e vocês se sintam super à vontade para procurar qualquer uma de nós. Essa é a hora para a gente fechar. Depois aqui da reunião, e a gente vai ficar super feliz de tirar suas dúvidas, ouvir as suas sugestões. E, mais uma vez, irmãs, a gente está aprendendo juntas. Essa é uma solução que Deus trouxe para nós e que nós esperamos que possa servir a todas, mas contribua. Se você percebe uma coisa que está em falta, que você vê, Deus dá a visão para quem lhe dá a missão. Então, venha falar com a gente. Não fique chateada ou pensando que você não tem nada para trazer, muito pelo contrário. A gente precisa de muitas mãos para que a igreja possa funcionar. Muitas mãos, muitos pés, muitos braços, muitas pernas, e cada uma de nós aqui tem uma missão para servir dentro da igreja, tá bom? Deus abençoe. Pode falar. De 5, sim, farão parte. São 5, contando com 2 facilitadoras. Isso. Já pensou 7? 5 já é muito. Isso, são participantes, exatamente. E se você é participante nesse trimestre e depois quer servir como facilitadora, também. Se a facilitadora falar, no próximo trimestre não tenho disponibilidade, a gente vai sempre estar rodando essas posições. Vamos orar, então.
Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por tanta bondade, tanta misericórdia que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pela tua palavra, Senhor, que sempre renova o nosso espírito, nos ensina, nos corrige, nos anima. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos que o Senhor faça prosperar essa iniciativa, que essa semente que será plantada, ela germine em nossos corações e nos nossos relacionamentos, que o Senhor nos capacite, Pai, a ter esse compromisso, não só com a iniciativa em si, mas com os nossos relacionamentos, umas com as outras, ó Pai. Que possamos crescer juntas, amadurecer, que possamos, ó Pai, glorificar o Teu nome em nossos relacionamentos e que possamos ajudar uma a outra, Senhor, a parecer cada vez mais com Cristo, Senhor. Nosso desejo, Pai, é que essa igreja seja uma igreja madura, uma igreja forte, uma igreja que ama a Tua palavra, que obedece a Tua palavra, e nós não temos outro recurso, Senhor, senão o auxílio do Teu Espírito Santo e a Tua palavra para nos guiar, Senhor. Por isso, nos ajuda a manter esse foco, Pai. Eu te peço, Senhor, a bênção para cada uma das minhas irmãs aqui, para que o Senhor anime, para que o Senhor encoraje, para que elas não sejam tentadas a fugir desse compromisso, Pai, seja qual for as circunstâncias, mas que o Senhor também dê os meios para aquelas que hoje não veem possibilidade, seja por questão de trabalho, seja por questão familiar, seja por qualquer questão, que o Senhor dê a oportunidade para cada uma, que o Senhor abra as agendas, Senhor, para que elas tenham esse tempo para dedicar umas para as outras, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que a igreja amanhã também receba essa iniciativa com grande ânimo no coração e que possamos juntos caminhar, Senhor, na direção que o Senhor nos dá, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.